Vou para o pessoal que cuida do problema, que é o pessoal da assistência técnica, e vou lá conversar com o Betinho, o Albert, e o Betinho vai contar para a gente como é que é, né? Quando existe o defeito na peça, se existe de fato o defeito na peça, como é que faz a garantia, né? Como é que o reparador sabe que aquela peça que foi para fazer laudo realmente é a peça dele? Se não é uma outra, já que existem tantas, como é que faz esse procedimento? Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês o departamento de assistência técnica da MTE Thomson. Lá eles resolvem os problemas. Lá também vocês vão encontrar um pessoal empenhado em buscar soluções, principalmente para você reparador e para a sua oficina. Tanto auxiliando com alguma eventual dificuldade para aplicação da peça, quanto quando o problema já aconteceu, já ocorreu e aquela peça viciada, aquela peça com defeito, acabou por danificar outros componentes do veículo do seu cliente. Então, a assistência técnica, ela vai analisar toda a situação e a documentação enviada pela oficina ou pelo consumidor final também. E vai sim dar todas as orientações necessárias para que a MTE Thomson possa assumir, se for o caso, a sua responsabilidade, arcando com o prejuízo causado por uma peça por ela fabricada, uma peça que ela, a MTE, fabricou e que tenha de alguma forma apresentado um defeito, tá? E eu vou mostrar para vocês na prática aquilo que o Alfredo contou pra gente no vídeo anterior, ali naquele nosso primeiro vídeo, né, com relação ao procedimento de garantia MTE Thomson. Aliás, foi na assistência técnica que eu fiquei grande parte do tempo quando estava reformulando o procedimento de garantia da MTE Thomson. Lá é o lugar onde tudo acontece. E eu vou conversar com o Betinho, que vai explicar tudo isso para nós. Pessoal, eu estou aqui na assistência técnica da MTE Thomson. Aqui que chegam todos os problemas. E quem vai conversar comigo é o Albert, conhecido como Betinho, que vai explicar para a gente aqui como é que funciona. É aqui que chega tudo que está difícil, Betinho? Tudo. Tudo que acontece de dúvidas, reclamações, sugestões, cai no 0800, né? Cai no atendimento e cai na assistência técnica, Alessandra. Entendi. Como é que chega aqui para vocês? Chega um número, tudo definidinho, o caso já foi selecionado para vir para vocês? Tem um pré-atendimento ali com o pessoal do atendimento. E quando não consegue lá, às vezes liga só querendo saber uma aplicação simples de um produto. Conseguiu resolver sanar a dúvida, o problema, sucesso. Não conseguiu, aí transfere para assistência técnica. Entendi. Porque às vezes o cliente lá afinal, ele está com um problema que na verdade não é na peça, ele não consegue fazer o diagnóstico correto. Ele acha que o problema está na peça. Entendi. Então ele precisa de alguns dados técnicos do produto, pinagem, valor de resistência, algo assim, e bate papo com a gente. Entendi. Mas aí o grande problema é quando é a garantia mesmo, quando existe um defeito ou que o cliente acredita que existe um defeito mesmo na peça, esse vício. Esse é um problema, porque chega diversas garantias, né, diversos tipos, né? Às vezes ele comprou o produto no varejo e ele liga direto para a fábrica, só que o processo de garantia deveria ser o reverso. Ele comprou no varejo, distribuidor, fábrica, mas como ele tem esse problema para fazer a troca, aí ele entra em contato com a gente para ver como que vai proceder essa garantia. Inclusive, desculpa te interromper, Betinho, mas eu verifiquei assim que agora a MTE, justamente por conta disso, já está desenvolvendo um procedimento que é para que isso venha direto, para ser mais rápido. O próprio cliente já pode entrar em contato com a fábrica, que a fábrica vai resolver para ele, ou o próprio reparador também já pode entrar em contato direto com a fábrica. Quando é um problema assim, que requer ressarcimento,
aí é possível fazer essa garantia direto com a fábrica. Entendi. Porque ele não pode ficar um certo tempo esperando esse processo, essa logística chegar na fábrica. Por conta do prazo dos 30 dias. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você comprou um produto da MTE Thomson e ele apresentou um defeito, uma anomalia, um problema, ou às vezes um outro diagnóstico, um diagnóstico errado, é importante entrar em contato com a gente, tá? Para a gente orientar o procedimento certinho, passo a passo, porque às vezes ele encaminha a peça para garantia e acha que tá tudo certo, né? Ele não falou com a gente nem nada. Só que por trás dessa garantia precisa de um ressarcimento. Uhum. Como é de praxe a MTE conceder uma garantia em cortesia, você falou no outro departamento hoje, onde recebe a garantia, sim, que lá faz uma pré-avaliação. Então ele vê se o produto está dentro do prazo de garantia, se o produto é de fabricação MTE Thomson, se não está danificado pelo cliente, e é concedida uma garantia em cortesia. Uhum. E quando ele recebe essa garantia em cortesia, ele acha que aquela garantia tinha um problema. De fato era um problema. Aí ele cobra a mão de obra, o ressarcimento. Aí é o procedimento errado. É o procedimento errado. O correto é já entrar em contato com vocês, explicar qual foi a dificuldade, se aquele eventual defeito na peça acabou prejudicando um outro componente do veículo do cliente ou dele mesmo, às vezes ele é o consumidor final, não é isso, Betinho? Exatamente. Então, é importante que ele entre em contato conosco, porque nós vamos pedir que ele faça uma marca na peça, fotográfica, né, essa marca que ele fez. A gente não precisa saber onde essa marca da peça que ele fez, efetuou. É mais mesmo se quando ela é improcedente, retorna a mesma com o respectivo laudo e ele vê que aquela peça é dele. É dele, que legal. Isso é muito interessante, né? Porque existe realmente uma dúvida. Será que o laudo foi feito na minha peça? Como é que eu vou saber que é a minha peça? Como é que a fábrica vai saber que é a minha peça? Então ele pode fazer ali uma marca e não precisa nem contar para vocês. Não. Ele sabe qual que é a marca, ele fotografou aquela marca. Isso. E envia a peça para o laudo aqui para vocês. Aí chegando na fábrica, os meninos lá do recebimento vai fazer aquela pré-análise, vai ver que tem uma notificação. É importante sempre colocar-se uma notificação. Solicitação de laudo técnico requer ressarcimento. Tanto na peça e no distribuidor também é orientado colocar na nota fiscal. Então, na nota fiscal, você tem um campo aqui, dados adicionais, que é importante colocar lá, solicitação de laudo técnico. Porque quando os meninos lá no recebimento chegar a peça até eles vão ver nos dados adicionais. Opa, aqui nessa nota tem uma peça que requer ressarcimento. É um procedimento diferente. Ah, entendi. Exatamente. Que legal. E o que costuma acontecer? Normalmente, eu tinha conversado com o Alfredo, Betinho, e ele falou que a porcentagem de defeito real nas peças é muito pequena, é de 1 a 2% no máximo. Exatamente. Né? Então, a grande dificuldade que é erro de aplicação, o que pode acontecer? Tem muito problema de erro de aplicação, dependendo do produto. Às vezes o carro aquece, ferve, sempre culpa a válvula termostática, mas nem sempre é a válvula termostática. O sistema de arrefecimento é composto por radiador, bomba d'água, tampa de reservatório de expansão e aí vai. Então, ele acha que o problema está na válvula termostática, mas às vezes é um ar no sistema. Entendi. Tem um procedimento passo a passo, né, de fazer a montagem. Então, se está com ar no sistema, a válvula não abriu, ele acredita que o problema está na válvula. Mas pode ser um problema também de aplicação. Entendi. E por isso que a MTE dá tanto treinamento, né? Exatamente. Se você pegar na linha, eu estou falando na linha de arrefecimento. Se você pegar na linha de injeção eletrônica, por exemplo, sonda lambda, a sonda lambda é muito mais durável do que aparenta. Ela dura mais de 100 mil quilômetros. Mas se você utilizar um combustível duvidoso, você não roda 1000 quilômetros. Por exemplo, essa sonda aqui, esse sensor de oxigênio, ele está bem contaminado. Isso é proveniente de combustível de má qualidade. Entendi. Então, ou alguma outra anomalia do veículo que acabou contaminando o sensor. Certo. Então, pode ser um problema de aplicação, né? Pode ser um problema de diagnóstico errado e um problema decorrente de alguma outra anomalia do veículo. Entendi. Mas se for de fato um defeito na peça e ficar comprovado através do laudo que houve sim esse defeito, a MTE ela vai custear as despesas, né, aquilo que causou o veículo do cliente. Se for o reparador, ele vai custear a mão de obra do reparador também. Sim, essa parte é bem interessante, bem legal, porque tem muita gente que fala,
a fábrica sempre tá certa, nunca tá errada. Não, defeitos acontecem. Então, e quando de fato é um problema, é uma anomalia, por isso que é importante sempre encaminhar esse produto com essa notificação, que a gente encaminha para a nossa filial, fazer uma análise mais apurada, deixa em durabilidade, para comprovar realmente se o problema ele não está com alguma intermitência, algo assim. E se procedente a reclamação, a gente entra em contato com o consumidor, pede as notas fiscais mediante o mercado, né, o que ocasionou aquele defeito, normalmente é uma junta, alguma coisa assim, uma mão de obra, e é efetuado esse ressarcimento direto para o cliente. Que legal. Nós conversamos no outro vídeo, quando eu falei com o Alfredo, que existe também, vamos supor que quem está pleiteando essa garantia é o consumidor final, que comprou essa peça num balcão, no varejo. Então ele foi lá, ele está pleiteando essa garantia. Já não está, houve um atrito ali com o pessoal da oficina, aí a MTE vai disponibilizar, né, para esse cliente uma relação de oficinas mecânicas, de empresas reparadoras, próximo ali, se for possível, próximo onde está esse cliente, para que ele escolha uma dessas oficinas, e essa oficina vai fazer a reparação total do veículo dele, e a MTE vai pagar para a oficina. Exatamente. Como uma assistência técnica mesmo. Isso, hoje tem mais de 600 oficinas parceira MTE, né, que é a oficina MTE Thomson, e que o ideal seria nesses parceiros que aí já tem o contato direto com a fábrica para fazer toda a avaliação e fazer a substituição conforme o mercado, né, o que ocasionou aquele defeito, e sanar o problema do cliente o mais rápido possível. Que legal. E quando assim, quem entrou em contato pleiteando essa garantia, for a empresa reparadora, for a oficina, o que a oficina tem que fazer? Como é que ela vai comprovar o gasto que ela teve ali para resolver o problema do cliente quando algum outro componente do veículo foi atingido? Vai apresentar a nota fiscal, tudo direitinho, dentro ali de uma coisa razoável? Isso, apresentando a nota fiscal, encaminhando, precisa encaminhar cópia dessa nota fiscal para a gente, fazer a avaliação, porque tem todo um processo aqui. Então eu preciso receber essas notas com o laudo, né, que foi procedente, e é montado um procedimento, um processo e encaminhado para um departamento que é contas a pagar para fazer o reembolso. Certo. Então é simples na realidade. Parece complexo, mas é muito simples. É simples. É simples. A ideia é essa, né? A ideia é facilitar a vida. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é aquilo lá, você tem um problema de garantia, mas que é um problema de aplicação. Aí não é garantia. Que não é garantia. E se requer ressarcimento, não se esqueça de sempre fazer essa notificação. Na nossa embalagem, tem uns dados lá que já foi mencionado, ser preenchidos, né? E para que essa peça chegue aqui para a fábrica, para qual é o caminho que nós vamos tomar, né? Facilita bastante, Facilita muito. Pois é. Gente, vamos lembrar uma coisa. Garantia é quando existe defeito, quando existe vício. Quando não existir vício, se for erro de aplicação, se for qualquer uma outra coisa dessa, a gente não está falando de garantia. Aí é outra situação, tá bom? Betinho, muito obrigada, viu? Obrigada por esse papo, obrigada por explicar como é que funciona aqui pra gente. Eu que agradeço, Alessandra, e até uma próxima. Até uma próxima.